Ora, depois que se encerrou aquela Assembleia, onde se deliberaram determinadas coisas, mas em que os outros povos não-judeus tinham de aderir ao judaísmo, embora ficassem dispensados de umas quantas coisitas pequenas, eles depois desceram a Antioquia, Barnabé e Paulo, e reuniram a Assembleia e entregaram a carta, porque foi feito um documento para eles levarem e depois deveriam explicar. Depois de lerem, todos ficaram satisfeitos com o encorajamento que lhes trazia. Quer dizer, eram judeus e ficaram satisfeitos, pronto, eram judeus que já reconheciam que já havia Messias e nisso é que se diferenciavam dos outros, puros e duros que não reconheciam que já havia Messias, já havia de vir. Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram, estabeleceram os irmãos com um longo discurso, todo pró-judaico, claro. Ao fim de algum tempo, receberam dos irmãos a paz da despedida, regressando para junto dos que os tinham enviado. Este Judas e Silas foram juntos com Barnabé, com Paulo e Barnabé, que já aqui é sempre citado Paulo em primeiro lugar. E regressam. Só que, na hora do regresso, afinal, o Silas decidiu ficar ali, em Antioquia, e Judas, que tinha vindo com ele, e devia ser o líder do grupo, partiu sozinho para Jerusalém, enquanto cidade santa, enquanto estrutura sagrada, Templo de Jerusalém, a comunidade de Tiago. O Silas já não quis ir. Ficou por ali. Achava que em Antioquia se respirava mais liberdade e respirava. Respirava-se mais liberdade, é certo. Mas era ainda o Cristo, o cristianismo. Ainda não era Jesus, porque se fosse Jesus, então era a plena liberdade e também a plena maioridade humana. E agora? Atentemos bem neste pormenor. Paulo e Barnabé ficaram a Antioquia e passados alguns dias, Paulo é sempre ele a tomar a iniciativa contra o que foi decidido no início pelo Espírito Santo. Paulo, passados alguns dias, Paulo diz a Barnabé: voltemos a visitar os irmãos por todas as cidades em que anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Claro, o Paulo o que é que queria? Queria elevar as decisões que tinham sido tomadas naquela Assembleia de Jerusalém, onde a linha do judaísmo puro e duro venceu com o Tiago. E a linha de Jesus, que o Pedro já defendeu, mas, enfim, praticamente sozinho, perdeu, saiu derrotada naquela Assembleia. Isto nunca nos disseram, mas a linha de Jesus saiu derrotada na Assembleia de Jerusalém. A fé de Jesus, não. Os judeus continuavam com a sua fé judaica, mesmo que reconhecessem nesta facção, reconhecessem que o Messias já veio, era sempre o Messias vencedor, e por isso não aceitam a fé de Jesus. Não aceitam ser outros Jesus. E então, há aqui agora um conflito que vai instalar. Barnabé queria também levar João, chamado Marcos. Já da primeira vez, na primeira chamada viagem, tinha sido assim. E ele já tinha sido por iniciativa de Barnabé que o João foi. Mas Paulo silenciou logo, ele nunca fez nenhuma intervenção. E por isso, quando viu aquela coisa contra o Bar-Jesus, o discípulo, o filho de Jesus, tão parecido com Jesus, que até se lhe chamava filho, o João Marcos ficou escandalizado e disse: vamos embora, e foi-se embora. Deixou de andar com aquele grupo. E certamente ficou a lamuriar-se, a lamentar-se por Barnabé, que o Barnabé devia ter feito o mesmo. Não, se tu vais embora, eu também vou. E deixa o Paulo, que ele é um doutor da lei, afinal. Continua a ser o grande fariseu. Pois o Paulo que queria ir levar as conclusões daquela Assembleia, onde tinha vencido a tese do judaísmo com o Messias.
já com Messias vencedor. Contra o judaísmo ainda sem Messias. No fundo era esta a guerra de Saulo de Paulo. E ele, depois que aceitou que, como judeu, que Messias, afinal o Messias que ele esperava já tinha vindo, depois que aceitou isso, porque lhe apresentaram um Messias vencedor da morte, então ele, isto era errado, é deturpado, é desviado de Jesus, o histórico, ele agora está interessado em voltar às comunidades por onde tinham já andado ele e o Barnabé, para levar estas conclusões do judaísmo vencedor, da tese do judaísmo que já tem o Messias, levar estas conclusões que venceram-no na Assembleia ao Concílio de Jerusalém a essas mesmas comunidades. E o Barnabé deve ter percebido bem isso, que era a estratégia dele. Ele, ao fim deste tempo, já sabia bem quem era o Paulo, do que ele era capaz, para afirmar o judaísmo como Messias, contra o judaísmo ainda sem Messias. E então, Barnabé quer levar João chamado Marcos, mas Paulo não era de parecer que se levasse por companheiro quem deles se havia afastado na Panfília e não os tinha acompanhado no trabalho. Não se perguntou porque é que João Marcos se afastou na Panfília. E afastou-se precisamente porque não se revia, nem via de maneira nenhuma de dar a volta àquele Paulo fanático do judaísmo como Messias. E portanto afastou-se. Não vou perder mais o meu tempo. Tem mais que fazer no anúncio do Evangelho, da boa notícia de Deus, que é Jesus, de Deus nosso Abá, Abá de todos os povos. E então, não se pergunta porque é que o João Marcos se afastou. Mas Barnabé, nesta altura, já se impôs. Certamente um bocado mais aquecido pela presença de João Marcos, que ele queria levar, e ao ver que o Paulo recusa, ele provoca uma discussão tão violenta entre os dois, entre Barnabé e Paulo, uma discussão tão violenta, e o violento aqui deve vir da parte de Paulo, que se separaram um do outro. E para sempre. Se separaram um do outro. Para sempre. Isto também nunca nos tem sido realçado. Mas está aqui. Neste segundo volume do Evangelho de Lucas. Para a gente perceber como se desviou tudo de Jesus, do seu movimento, do seu projeto político. E o que temos no século XXI não é Jesus. É o cristianismo. É o mítico Cristo. Vencedor. E então separou-se de Paulo. E Barnabé tomou Marcos, aqui até já nem diz João, é Marcos purinho, o Evangelho puro. Jesus, a fé de Jesus, o projeto político de Jesus, de reino, reinado de Deus, de todos os povos. Tomou Marcos consigo e embarcou para Chipre, para o sítio onde tinham começado. De certa maneira, Barnabé, agora com a companhia de Marcos, até já nem se diz João, já se diz só Marcos, na companhia do Evangelho, vai tentar corrigir o que o Paulo tinha estragado. Tinha estragado naquele início de missão por onde tinham andado. Vai corrigir, vai evangelizar, vai levar o Evangelho de Jesus. Certamente irá ser muito perseguido, como Marcos, porque os judeus não perdoavam que alguém dissesse que o seu projeto de poder político não tinha futuro, que era idolatria. Mas é o que é verdade. Já perseguiram.